Olá, meu nome é André Oliveira, sou professor de Anatomia da Universidade Federal da Paraíba e hoje é dia de Sistema Ósseo. A gente vai falar sobre a cabeça óssea. A cabeça óssea, ela tem algumas funções. A primeira função, a mais conhecida, é alojar o encéfalo. A segunda função, tão importante quanto, é servir de fixação para músculos responsáveis pela movimentação da cabeça. A cabeça óssea, ela também serve para alojar os órgãos dos sentidos, alojar e protegê-los. E também é o início, ela vai alojar, proteger o início de alguns órgãos do sistema respiratório e sistema digestório. Essa cabeça óssea, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em neurocrânio e viscerocrânio. Como a gente tem muita coisa para falar do neurocrânio, hoje focaremos somente nessa parte da cabeça óssea. Em outro vídeo, eu gravarei para vocês um pouco mais sobre o viscerocrânio. Vamos lá? Então, vamos falar do neurocrânio. O neurocrânio, ele apresenta a forma de uma caixa ovoide. Se a gente traçar uma linha transversal pelo neurocrânio que passa 2 centímetros acima da glabela do osso frontal, indo até um elemento anatômico posterior, chamado de protuberância occipital externa, a gente divide esse neurocrânio em uma parte superior chamada de calvária e a parte que fica inferiormente vai ser chamada de base do crânio. Essa base do crânio vai ter uma porção interna e uma porção externa. Essa calvária, ela é formada principalmente pelas partes planas dos ossos do crânio. E a base do crânio, que fica inferiormente, ela tem mais ossos irregulares. E essas irregularidades vão formar os diversos acidentes anatômicos, os famosos acidentes anatômicos, tão muitas vezes que o aluno reclama tanto nas aulas práticas, os famosos acidentes da base do crânio. E esses acidentes da base do crânio, eles vão dar a passagem, eles vão permitir a passagem, o percurso de inúmeros vasos e inúmeros nervos que estão ligados normalmente ao nosso encéfalo. O nosso neurocrânio, ele tem ossos ímpares e pares. Os ossos ímpares são exatamente 4 ossos ímpares. Nós temos 4 ossos ímpares. Então, nós temos esse osso aqui que é o frontal. Posteriormente, nós temos aqui o occipital. Lateralmente, a gente vê ainda uma parte do esfenoide. Tá? Inferiormente, a gente também vê o esfenoide. E fica fácil de ver aqui, nessa base do crânio, nos próximos momentos desse vídeo eu vou mostrar mais perto, que temos ainda aqui no meio do osso frontal, nós temos o etimoide. Então, são 4 ossos ímpares. E nós temos exatamente 2 ossos pares, segundo a maioria dos livros. Nós temos os 2 parietais e os 2 temporais. Alguns livros dizem que nós temos 5 ossos pares, porque além desses 2 ossos pares, parietal e temporal, nós temos os ossículos do ouvido. Esses ossículos do ouvido, eles são em número de 3. Nós temos da direita para a esquerda, nessa peça, o martelo, a bigorna e o estribo. Conseguem ver? Tudo bem. Então, esses são os ossos do neurocrânio. Vamos agora para os temidos acidentes do neurocrânio. Bom, pessoal, eu falei que os acidentes do neurocrânio eles são temidos porque o aluno, quando ele acessa os livros textos de anatomia para estudar esse conteúdo da cabeça óssea, ele vê uma vasta lista, né, de elementos anatômicos ligados ao neurocrânio. Porém, para a maior parte dos cursos de saúde, não é necessário que você saiba todos esses acidentes. É necessário que você saiba os principais, eu diria que os acidentes clássicos da anatomia do neurocrânio.
Então esse é o meu objetivo nesse vídeo, falar dos principais acidentes anatômicos do neurocrânio. E em outro vídeo eu faço uma descrição minuciosa, um vídeo mais completo com literalmente todos os acidentes do neurocrânio. Eu particularmente gosto de mostrar os acidentes do neurocrânio não osso por osso, frontal, parietal, occipital. Eu gosto de seguir uma sequência que eu tenho aplicado nos cursos de medicina e fisioterapia e que parece ter que esse roteiro tem dado resultado. Então, vamos seguir esse roteiro. O primeiro osso que eu apresento aos alunos é o osso frontal. O osso frontal, ele tem um ponto, a sua porção mais mediana, que vocês já conhecem, falei agora há pouco, que é a glabela do osso frontal, que é um ponto craniométrico. Lateralmente, dos dois lados, a gente vê o forame supraorbital e às vezes esse forame não está completamente fechado e aí ele vai ser chamado de incisura supraorbital. Outro ponto anatômico que eu acho interessante falar aqui no osso frontal é essa margem, a margem supraorbital, que em mulheres é uma margem cortante, em homens a margem ela é romba, então ela serve até para distinguir se um crânio ele é de um homem ou de uma mulher. É apenas um ponto para a distinção dos sexos, dos gêneros. Existem outros pontos que a gente tem que considerar para falar se é do gênero masculino ou feminino. No osso frontal, ainda, a gente vai ver outros acidentes, mas estão na parte interna. Então, eu mostro em um outro momento. O segundo osso que eu costumo mostrar para os alunos é o osso occipital. O osso occipital, como vocês estão vendo aqui, ele se articula, né? Vejam aqui com os ossos parietais. E ele tem alguns acidentes anatômicos bem interessantes, né? Eu falei de um desses acidentes anatômicos, que vocês visualizam aqui como a protuberância, né, occipital externa, e passando por ela nós temos a linha nucal superior, que serve para a inserção de alguns músculos, por exemplo, do membro superior. Se a gente fosse se direcionar mais inferiormente, a gente vai ver, né, que o osso occipital possui um forame, né, aqui está melhor visualizado, um forame que é o maior, né, do nosso crânio, que é o forame magno. O forame magno, ele possui nas suas margens mais laterais, um pouquinho mais anteriormente, os côndilos occipitais, que servem para articulação com o osso atlas, que é a primeira vértebra cervical. O osso occipital também tem vários outros acidentes anatômicos, mas eles estão melhor visualizados na porção interna do nosso neurocrânio, e eu vou falar dessa base do crânio de uma só vez em instantes. Um outro osso que eu quero mostrar na superfície externa, do nosso crânio, é o osso temporal. O osso temporal ele tem três porções. O osso occipital ele vai ter uma parte petrosa, tá? Uma parte escamosa e uma parte timpânica. Aqui a gente vê bem a parte petrosa, a parte timpânica e a parte da escama, né, que é a parte escamosa do osso temporal. Eu costumo, com os alunos, seguir uma determinada sequência na morfologia externa do osso temporal. Eu vou apresentar aqui vocês nessa outra peça, fica melhor visualizado. Eu sempre peço para o aluno ele tocar no arco zigomático, que tem duas partes. A parte, né, do osso zigomático é chamado de processo temporal do osso zigomático, e aqui é o processo zigomático do osso temporal. Então me interessa o processo zigomático do osso temporal, afinal estamos falando de um osso do neurocrânio, estamos falando do osso temporal. Então eu peço sempre aos alunos para palparem, então digo sempre aos alunos, palpem o arco zigomático, mais especificamente palpem o processo zigomático do osso temporal e tragam o dedo para trás que vocês vão cair em uma fossa. Então caímos aqui na fossa mandibular do osso temporal. Se vocês perceberem aqui, essa fossa mandibular do osso temporal, ela recebe o côndilo, né, o processo condilar da mandíbula. Conseguem perceber? O processo condilar da mandíbula se articula com a fossa mandibular do osso temporal. Quando a gente volta, eu peço para que os alunos agora coloquem o dedo para trás e cheguem no meato acústico externo.
em ambos os lados, metaacústica externa. Depois que ele chega no metaacústica externa, eu peço para o aluno colocar o dedo mais para trás e chegar no processo mastoide do osso temporal. Processo mastoide do osso temporal. Eu peço para o aluno voltar para o metaacústica interno e caminhar o dedo medialmente. Ele vai achar uma estrutura espiculada, que é o processo estiloide do osso temporal. Veja que esse lado está quebrado. A partir daqui, eu peço para o aluno que já sabe o que é processo mastoide, o que é processo estiloide, ele achar o famoso forame estilomastoide. Pelo nome fica muito claro, né? Forame estilomastoide está entre o processo estiloide e o processo mastoide. Então fica fácil de identificar aqui, né, o forame estilomastoide direito e aqui o forame estilomastoide esquerdo. Importante porque aí nós vamos ter, né, a aparição do nervo facial. O nervo facial que vai inervar, por exemplo, os músculos, né, na mímica facial. Voltando para o processo estiloide, que serve de inserção para diversos músculos, né, e também ligamentos, ele é um ponto de referência na cabeça óssea, no nosso neurocrânio, para localizar outros dois importantes acidentes. Se o aluno corre o dedo medialmente, vamos lá de novo, medialmente, ele vai cair em dois forames, em duas fossas, enfim, quem é forame e quem é fossa. Vamos ver agora. Aqui é aqui é o forame jugular. Esse aqui é o forame jugular com sua respectiva fossa jugular. Estão conseguindo visualizar aí? Fossa jugular, forame jugular. Aqui na frente, então eu peço para o aluno ver o processo estiloide, olha a fossa jugular com forame jugular e indo mais para frente o canal carótico, tá? Que é o local que entra a carótida, a artéria carótida interna. E claro que o forame jugular, né, ele dá passagem à veia jugular, no caso a jugular interna. Dá passagem também para os nervos 9, 10 e 11. Esses três pares de nervos cranianos que são os nervos glossofaríngeo, é o nono, 10º vago, 11º é o acessório. Então, tudo bem? Até aqui com vocês? Então, a gente já viu o osso frontal, né, por fora, morfologia externa, o osso occipital, a gente viu o osso temporal e temos outros ossos, claro, do neurocrânio, que eu prefiro falar sobre eles internamente. Vamos para um segundo capítulo aqui do neurocrânio, que seria mostrar não a base do crânio externamente, né, que tem outros acidentes, é claro, mas esse eu classifico-os como os principais. Vamos falar também sobre a parte interna da base do crânio, que ela tem algumas peculiaridades interessantes. Então, essa é a parte interna da base do crânio. É muito temida por alguns alunos, porque ele acha que tem que saber tudo sobre tudo, ou seja, ele pensa que tem que saber de todos os acidentes, elementos anatômicos da base do crânio e todas as aplicações funcionais desses elementos anatômicos. Para o aluno que está iniciando o estudo da anatomia, eu considero, é uma opinião minha, que isso não é adequado. O adequado é que você fale dos principais acidentes dessa parte interna da base do crânio. E essa parte interna, a melhor forma de estudá-la é dividi-la em três fossas. A base do crânio ela pode ser dividida em fossa anterior, fossa média e fossa posterior. Mas como é que a gente faz essa delimitação? A fossa anterior ela vai desde a parte posterior do osso frontal e vai ser limitada posteriormente pela asa menor do esfenoide. Então, toda essa região é a fossa anterior. A fossa média ela vai desde essa asa menor, da parte posterior da asa menor do esfenoide, que é chamada de crista esfenoidal, e vai terminar nesse limite aqui, nessa margem da parte petrosa do osso temporal, de ambos os lados, claro, e pegando ainda um pouco, não sei se vocês conseguem ver aqui, a parte mastoide, né, do osso temporal. Essas duas partes formam uma parte, né, dos limites anterolaterais. O limite anterior mesmo aqui ficou fraturado, aqui a gente tem uma elevação, aqui fica a fossa, né, hipofisal,
Aqui seria uma parte da cela turca, que seria o dorso da cela que se elevaria aqui. Então, tem uma parte do dorso da cela que é o limite anterior da fossa posterior. A gente tem aqui, então, descrita, né, a fossa média, né? Tudo isso aqui é a fossa média. E a fossa posterior vai desde essa parte, né, petrosa, mastoide do osso temporal, para trás. É a fossa posterior, onde você consegue até visualizar aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, duas fossas gigantes, que são as fossas cerebelares do osso occipital, onde se alojam os dois hemisférios cerebelares. Bom, agora que você sabe o que é fossa anterior, fossa média e fossa posterior, talvez fique mais fácil para descrever alguns acidentes. Eu vou até colocar uma peça que já está parcialmente pintada, ela não está totalmente correta na sua pintura, mas ela consegue dar uma orientação boa para o aluno de fossa anterior, média e posterior. Eu digo que ela não está totalmente correta, por exemplo, porque não está pintada aqui, por exemplo, a margem posterior da asa menor do esfenoide, que é o limite, né, posterior da fossa anterior. Mas ela deixa muito claro os acidentes aqui da base do crânio em suas respectivas fossas. Então visualizem bem aqui dois acidentes importantes, né, marcantes aqui da fossa anterior, que são pontos de referência para as minhas dissecações de encéfalo, a crista frontal e a crista etimoidal. Esses dois locais servem de inserção da dura mater, crista etimoidal e a crista frontal. Normalmente eu faço um corte aqui da dura mater para poder tirá-la do contato com o encéfalo. Lateralmente à crista etimoidal, nós temos duas lâminas, são chamadas de lâminas cribriformes do osso etimoide. Por aí vai passar o nervo olfatório. É interessante essa lâmina cribriforme do osso etimoide, porque em traumas cranianos frontais, né, com afundamento de crânio, é possível que você lesione umas fibras aqui relacionadas à via olfatória. E aí o paciente vai cursar com sintomas olfatórios, como anosmia, que é a não identificação do estímulo olfatório, ou a cacosmia. Cacosmia é a percepção desagradável do olfato. O paciente ele relata que tem um cheiro de fezes, algum cheiro de desagradável, quando esse não é realmente o estímulo olfatório que ele está recebendo. Além desses dois acidentes na fossa anterior, tem outro acidente aqui, né, que deveria estar pintado de verde, então avisando aqui a vocês, que é o canal óptico, por onde passa o nervo óptico, né, um nervo importante para a nossa visão. Eu falo desses acidentes, né, da fossa anterior como os principais, tem outros, tá? Mas esses são os principais. Na fossa média, né, a gente vê acidentes importantíssimos, né? Acidentes importantíssimos, como por exemplo a cela turca. A cela turca a gente vai ver a fossa, né? A fossa hipofisal é uma parte da cela turca, é onde se aloja, né, a hipófise. Aqui foi fraturado o dorso da cela. Se a gente for visualizar um pouquinho mais lateralmente, a gente vai ver dos dois lados as duas asas maiores do esfenoide. Aqui a asa menor, aqui em cima. Entre a asa menor e a asa maior, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, a fissura orbital superior. Estão conseguindo ver aí a fissura orbital superior? Ela é importante porque vai passar importantes nervos cranianos aqui. Vai passar o terceiro, o quarto, o sexto e o primeiro ramo do quinto, que é o ramo oftálmico do nervo trigêmeo. Vai passar todos esses nervos por aqui, pela fissura orbital superior. O segundo acidente anatômico que eu queria passar para vocês é o forame redondo, por onde passa o segundo ramo do nervo trigêmeo, que é o ramo maxilar. E aqui é o forame oval. Vejam aqui, bem delimitado, o nosso forame oval, por onde passa o terceiro ramo do nervo trigêmeo, que é o ramo mandibular. Logo depois desses três acidentes, né, tem um acidente que eu considero interessante, que eu vou mostrar para vocês nessa outra peça. Tá? Então, nessa outra peça, só recapitulando, né, vocês viram a fissura orbital superior, vocês estão conseguindo visualizar aí, fissura orbital superior, forame redondo, forame oval, tudo bem? E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, logo depois do forame oval, tem o forame espinhoso. Importante porque por aí emerge a artéria meningea média, que pode ser acometida em traumas cranianos
temporais e evoluir com hemorragia epidural. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre hemorragia epidural, sobre o caso, por exemplo, da morte, né, do Gugu Liberato, eu indico que vocês me sigam no Instagram. Eu falo um pouquinho sobre essa artéria meningea média. Depois desses acidentes, se a gente cursar medialmente, né, fica muito fácil da gente localizar. Eu vou pegar uma peça melhor aqui eu quero mostrar para vocês o forame lacerado. O forame lacerado, se você achou, né? Se você achou, como eu já disse, a fissura orbital superior, forame redondo, oval, forame espinhoso, aqui nesse lado e nesse lado, veja que quase um pouco mais lateral, né? A cela turca, você consegue visualizar o forame lacerado, tá? Forame importante e conhecido da base do nosso crânio. Bom, pessoal, então esses são os principais acidentes da fossa média. Na fossa posterior, a gente tem alguns outros acidentes, eu preferi mostrar para vocês. Bom, vamos começar mostrando aqui os forames por onde passam os outros nervos cranianos. A gente viu do primeiro nervo craniano até o sexto nervo craniano, na fossa anterior e na fossa média, e do sétimo ao 12º nervos cranianos, que tem origem craniana, né, que eles têm origem craniana na fossa posterior, são esses aqui. Primeiro, vamos mostrar uma escadinha aqui, formada pelo meato acústico interno, forame jugular e canal do nervo hipoglosso. Vejam que é uma escadinha. 1, 2, 3. É uma escadinha parecida, né, com os nervos cranianos que passam aqui na fossa média. 1, 2, 3. Né? Esses acidentes que eu apresentei estão ligados, né, aos nervos cranianos. Esses da fossa posterior vão passar os nervos 7º e 8º, nervos cranianos, o facial vestíbulo coclear, pelo meato acústico interno. Esse é o forame jugular, por onde vai passar o 9, 10 e o 11, né, nervos cranianos, que vão ser o glossofaríngeo, vago e o acessório. E aqui é o canal do nervo hipoglosso. O canal do nervo hipoglosso, por onde passa o nervo hipoglosso. Aqui a gente tem, né, relacionado também ao sistema nervoso, o clivo do osso occipital, é onde repousa o tronco cefálico, parte do tronco cefálico, principalmente a ponte, né, repousa sobre aí. Eu vou mostrar assim, fica melhor para que vocês vejam de novo as fossas cerebelares do osso occipital, a protuberância occipital interna, né, a gente tem a externa, mas a gente tem também a interna. E, bom, pessoal, existem diversos outros acidentes que eu poderia comentar aqui com vocês, mas eu diria que esses são os clássicos no estudo do neurocrânio, no estudo da cabeça óssea, para um aluno que vê esse conteúdo ou no primeiro ou no segundo período. Em vídeos futuros, a gente apresenta um neurocrânio mais discriminativo, mais detalhado e, claro, vou apresentar para vocês o viscerocrânio. Vou dividir também em um vídeo com os principais elementos anatômicos e um segundo vídeo com os elementos anatômicos detalhados, melhor discriminados. Eu vou literalmente falar de todos os elementos anatômicos do viscerocrânio nos vídeos futuros. Bom, é isso que a gente tem para hoje. Até os próximos vídeos.